Olá, família da Holândia, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Down. E continuando o dia da conscientização do espectro autista, estamos aqui com a Ariane e a Rafa, que são do Instituto Farol, um instituto voltado aí para o auxílio, acompanhamento, né, de crianças com o espectro autista. Então, sejam muito bem-vindas, meninas, né, é um prazer ter vocês aqui, Ariane e Rafa. Sejam bem-vindas. Você sabe que, a gente sempre pediu uma AT Uhum, aqui, porque ainda existe tantas dúvidas sim. sobre AT, e a gente tentava buscar as informações com profissionais também, mas a gente não tinha nada gravado. Então você pode ter certeza que hoje a gente vai tirar tudo de você. Tá bom, pode deixar. Meninas, obrigada por aceitar nosso convite. Assim como o Júnior falou e a gente conversou um pouquinho nos bastidores, nós somos nós temos filhos com síndrome de Down, somos 3 pais mães, 2 mães, tem o pai atípico, mas pouco a gente fala muito sobre a T21, mas a gente não traz o assunto do autismo, não trazia, né. Agora, com o Da Holândia pra Todos, nós expandimos, hoje é um assunto que ele vai fazer parte e vocês estão abrindo esse quadro, né, de profissionais que vão compartilhar com a gente sobre o autismo. Então a gente tem muita dúvida, às vezes a gente pode perguntar alguma coisa que de repente, pode parecer, qual que é a palavra? Pode parecer, às vezes eu falei isso Simples, né? não, óbvias, isso, obrigada. E nada é óbvio, né, porque, eu acredito que a minha dúvida pode ser a dúvida de muitos pais, né, então acho que é pra gente entender mais sobre mesmo. E primeiro eu quero que vocês se apresentem e conta um pouco pra gente por que que hoje vocês trabalham no Instituto Farol ou provavelmente porque por conta da profissão que vocês escolheram, e o que levou vocês a trabalhar com pessoas com TEA, se vocês têm pessoas com TEA na família, sim, enfim, é isso. Gente, primeiro eu queria agradecer de novo pelo convite, né, é um prazer estar aqui dividindo essas informações com vocês, né, a gente sempre gosta muito quando a gente vai, né, em uma palestra, em alguma conversa, assim, porque a gente sabe que quanto mais informação, quanto mais, a gente ter profissionais e famílias conversando, mais a gente vai ter pessoas que estão informadas e que se sintam acolhidas, então obrigada de novo. Mas me apresentando, eu sou a Ariane, né, eu sou psicóloga e sou supervisora clínica ABA no Instituto Farol, e eu trabalho com autismo já faz mais ou menos uns 7 anos, então eu comecei como assistente terapêutica, como a Rafa, e aí fui me especializando, fui fazendo cursos e hoje em dia eu trabalho como supervisora, né, que é a parte ali mais de, avaliação das crianças, acolhimento das famílias, de orientação parental, orientação, né, das assistentes terapêuticas também. Então hoje eu faço esse trabalho e no Instituto Farol a gente está fazendo exatamente isso, né, então a gente faz essas orientações, avaliações, enfim. Mas eu comecei como assistente terapêutica e fui E aí até surgiu, foi uma sim, paixão. sim, lá na faculdade de psicologia ainda eu era estagiária, estava no terceiro período, eu trabalhei primeiro numa escola como estagiária. E aí, a partir daí, dentro dessa escola tinha uma criança ali que já sabia que ele tinha o espectro do autismo, e a partir daí eu comecei a acompanhar ele um pouco mais do que as outras crianças que a gente tinha lá, que eram neurotípicas. E aí depois foi vindo, né, monitoria na faculdade, eu tinha uma professora na faculdade que trabalhava já como supervisora no autismo. E aí eu fui me especializando, assim, fui me apaixonando pela matéria de análise do comportamento, depois fui conhecendo um pouquinho mais da história dessa criança da escola que eu trabalhava. E aí depois disso eu comecei a me interessar pela parte mais clínica, né, então eu saí do contexto escolar, ali, de acompanhante terapêutico e fui trabalhar nessa clínica como AT. E aí a partir daí foi apaixonante. E aí eu fui só seguindo, falei: "Gente, é isso da minha vida, é isso que eu quero fazer". E mais pra frente também, né, hoje eu tenho um sobrinho que ele tem autismo, então eu acho que isso deu mais sentido para o meu trabalho, né, já tinha antes muito propósito, mas depois dele, eu acho que isso fez mais movimento na minha E nada por acaso na vida, nada né. por acaso, eu acho que tudo foi preparado para esse momento, assim, eu falo que a gente se prepara para esse de alguma forma foi um preparo para esse momento também da chegada dele, e de fato hoje em dia a gente tem mais informações, né, consegue, lutar pelos direitos dele ali quando as coisas não estão muito legais, procurar profissionais que são adequados para ele, então eu acho que nada por acaso mesmo. É, muito legal. Eu também queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu sou a Rafa, Rafaela, e eu faço fisioterapia, né, tô cursando fisioterapia, tô no 5º semestre.
E eu sou AT, né, assistente terapêutica há 1 ano no Farol. E eu comecei, no Farol por conta de um primo meu que ele é autista, e é é muito gratificante poder, eh, sentir que a gente faz algum tipo de diferença no mundo, né. Então, foi por isso, assim, por ter um primo, por querer ter conhecimento, né, e por fazer parte, tentar mudar um pouco o mundo que a gente vive hoje em dia. É muito legal, né, porque todas as histórias têm um propósito por trás, né. E a gente se apaixona mesmo, né, eu sou muito apaixonada na T21 e eu tenho me apaixonado cada vez mais, no TEA também, as pessoas autistas, a gente com as pessoas com deficiência, a gente tem um olhar diferente, a gente tem outros valores. Sim, É incrível, né. é muito incrível. E de fato, assim, eu acho que quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais, né, da vida dessas crianças, da vida dessas famílias, eu acho que a gente vai cada vez mais se apaixonando, querendo trazer mudanças, né. Ah, já são tantas dificuldades, né, principalmente, né, aqui no TEA, como a gente tá mais de perto, a gente vê que as famílias passam por um monte de dificuldades ao longo do caminho aí das crianças, tanto com escola quanto para conseguir o diagnóstico também no Brasil ainda não é fácil. Então eu acho que sentir que a gente está mudando um pouquinho, né, trazendo um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de cuidado para aquela criança e também qualidade de vida, que eu acho que é a principal parte do nosso trabalho, promover qualidade de vida, promover, mudança de fato na vida da criança, é isso que dá sentido, e é isso que dá propósito para a gente continuar. Muito legal. Ô Rafa, qual que é a função da AT? Tanto numa clínica, como numa escola? Então, eu sou AT só na clínica, mesmo no Farol, nunca tive a vivência escolar. Eu tive na clínica em si, né, no ambiente da clínica e domiciliar. A função é tentar trazer qualidade de vida, né, tentar socializar a criança, ensinamentos, escolares, né, tentar facilitar um pouco mais as dificuldades que a criança enfrenta. Então, domiciliar é bem diferente da clínica, são situações completamente diferentes. Eu nunca tive vivência escolar para poder comentar mais sobre, acho que a Ari vai conseguir comentar mais sobre essa questão, mas, domiciliar tem as dificuldades maiores, né, porque está no ambiente da criança, então tem alguns desafios maiores. Então, às vezes, a criança quer fugir para o quarto, quer ir para a sala, quer ir para a cozinha, aí tem que bloquear um espaço, tem que bloquear outro espaço. É um pouco mais desafiador do que na clínica, né, que tem ali um ambiente próprio para fazer a intervenção. Mas, a princípio é isso, tentar trazer qualidade de vida e mudanças no dia a dia da criança e da família, né. E como é executado esse trabalho? Então, a Ari, né, as psicólogas fazem a avaliação e montam um plano de objetivo. Esses planos de objetivos são para a gente ter um objetivo dentro da intervenção. Então, por exemplo, um exemplo de um objetivo seria, contar de 0 a 10, de 0 a 20. Então a gente faz atividades que busca, a criança ganhar esse objetivo. Isso, a ideia é que quando a criança chega para fazer a avaliação com a gente, né, tanto quando tem uma suspeita de um diagnóstico de autismo, né, ou precisa fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, né, tem uma possibilidade de TEA, mas tem uma possibilidade de uma outra síndrome ou, de algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente faz esse diagnóstico diferencial, e a partir desse diagnóstico a gente também consegue fazer uma análise de como que está o desenvolvimento dessa criança, que é o que mais preocupa a gente no TEA, né, então porque é um transtorno global do desenvolvimento, ou seja, ele causa prejuízos, né, em vários aspectos do desenvolvimento dessa criança. Então, geralmente a criança tem atrasos motores, atrasos na comunicação, na socialização, e isso prejudica muito o desenvolvimento dela nos espaços. E aí, a partir daí, a gente faz essa avaliação, vê onde tem ali os maiores déficits da criança, tanto também as potencialidades, porque também a gente avalia que a potencialidade. Espera que a gente falou sobre isso, que falta que faz profissionais que falam sobre a potencialidade, sobre as oportunidades, porque todo mundo só olha para as dificuldades. Isso é muito importante. Se a gente não olha para as potencialidades da criança, a gente não consegue ver ela como, né, um serzinho que está ali, também tem vontade, também tem desejo, também tem as coisinhas que ela gosta de fazer, e a gente precisa trazer isso para a sessão também. Porque senão a gente não consegue fazer um trabalho que seja legal, né, se a gente parar para pensar, a gente tem ali crianças que passam 40 horas semanais num contexto de terapia, 20 horas, então tem que ser prazeroso, tem que ser legal. E aí a ideia dessa intervenção, né, dessa avaliação é a gente avaliar isso tudo, né, tanto as potencialidades quanto os déficits, e a partir daí a gente vai fazer um planinho, né, de objetivos, como a Rafa falou,
para a gente conseguir traçar ali quais que são as metas que a gente precisa alcançar e ensinar ela, né. Então, por exemplo, a gente tem crianças que têm dificuldade, na atenção compartilhada, né, ou na imitação, ou de conseguir olhar para outras pessoas, né, de conseguir iniciar interações, sustentar interações. E aí a gente faz um planinho para que a gente consiga traçar um processo de aprendizagem para essa criança. E aí a ideia do assistente terapêutico é justamente essa, né, então o supervisor, ele faz esse plano, faz essa avaliação e esse plano, e o supervisor e o aplicador, ele aplica mesmo esse plano ali junto com a criança. Então ele é nossa fonte de trabalho. Eu falo que o AT, ele é uma das pessoas mais importantes desse processo. Isso seja dentro da clínica, dentro de casa, na escola. Isso, pode ser tanto na clínica, quanto em casa, quanto na escola. E você? Você aplica o ABA. Isso. E aí como que funciona? Isso. Aí a análise do comportamento, né, na verdade, ela é uma grande ciência, né, e dentro dessa grande ciência a gente tem alguns modelos de intervenção. E dentro do modelo de intervenção que a gente usa no Instituto Farol, que é baseado é um modelo mais naturalístico, né, baseado no modelo Denver de intervenção precoce, que é um modelo que a gente faz ali a terapia meio brincando, né, parece quando as pessoas estão olhando de fora, né, até os pais olham ali do vidro espião quando a gente está atendendo, eles ficam: "Ah, mas tá só brincando?" Aí a gente: "Não, mas então é uma brincadeira com propósito, é uma brincadeira que a gente tá ensinando, né, é uma brincadeira planejada". E aí dentro da análise do comportamento a gente precisa, né, fazer com que essa terapia seja intensiva, então a gente precisa de dar muitas repetições ali de um mesmo objetivo para a criança, para que ela consiga aprender essas habilidades, ela precisa ser íntegra, né, então a gente precisa ter profissionais capacitados para fazer essa avaliação assertiva, para conseguir avaliar direitinho a criança, e aí a partir daí a gente, faz, né, monta esse plano mesmo de objetivos e também a carga horária que a criança precisa de terapia. Então se a gente tem uma criança que precisa de muito suporte, né, ou seja, que tem muitos déficits, muitas habilidades que ela precisa desenvolver, ela vai precisar de mais carga horária. Agora, se a gente tem uma criança que tem dificuldades mais pontuais, ela precisa de uma carga horária menor. E isso é a análise do comportamento. Então, a gente fazer É muito legal. uma ciência ali, né, uma intervenção que é baseada nessa grande ciência, né, que é como se fosse um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, a gente tem esses modelos. No Instituto Farol, a gente trabalha mais com esse modelo mais naturalístico. E aí, a partir daí, a gente precisa, né, dessa terapia mais intensiva, íntegra, baseada ali nas filosofias, né, da análise do comportamento. E isso, no fim das contas, é a aba, né, a aba ela é essa grande ciência aí. Mas Muito ela não legal. serve só para autismo, que tem Sim, sim. muita gente que acha Que acha que que só não. Muito legal, porque eu penso, né, pra nós, pais de crianças com T21, é muito mais fácil chegar no diagnóstico, porque é um exame de sangue, a criança nasce já com as características, você olha, você já vê as características, É. e aí eles fazem um cariótipo só pra te dar certeza de que é realmente a síndrome de Down. Já no autismo é tudo mais difícil, né, pra você chegar num diagnóstico, né, tem todo um estudo, é. né, uma parte. Porque a grande dificuldade do autismo é que a gente não tem uma etiologia, ou seja, a gente não tem uma variabilidade genética ali de mudança, que como no T21, né, que a gente faz um exame ali, tem uma diferença no genótipo ali. E também a gente não tem um fenótipo, né, então autistas não têm uma carinha, tem apresentações diferentes dentro do autismo, né, por isso que chama espectro, né, porque a gente tem uma gama de crianças que têm apresentações de sinais de risco, de características que são muito diferentes entre si. Então isso dificulta muito o diagnóstico, mas eu acho que o que mais dificulta o diagnóstico é que a gente ainda, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muitos profissionais qualificados. Deixa eu te perguntar, por que que tem a sigla TEA? É o transtorno do espectro autista. Por que o espectro? Desculpa. Justamente por isso, assim, porque a gente tem uma gama de pessoas que têm ali os mesmos critérios diagnósticos, né, então a gente tem o DSM, que é o nosso manual diagnóstico, né, de transtornos mentais, e dentro do DSM a gente tem alguns critérios que a criança, né, que a pessoa ali que está sendo avaliada precisa ter para entrar dentro do espectro, né, dentro do autismo. Porém, a gente tem uma variabilidade muito grande, dentro desses mesmos critérios, ou seja, se a gente pega uma criança que tem autismo nível 1, autismo nível 2, né, ou autismo nível 3, assim, 2 crianças com autismo nível 3, a gente vai ver que elas têm características completamente diferentes. Elas entram ali dentro daqueles mesmos critérios, né, então de dificuldades sociais, né, dificuldades na reciprocidade social, dificuldade comportamental, né, de ter comportamentos mais rígidos, enfim, mas eles se apresentam de maneiras muito diferentes. Então por isso que a gente chama de espectro, né, então é como se fosse uma grande linha, assim, a gente tem uma linha grande de pessoas com os mesmos critérios, mas com características diferentes. E na síndrome de Down a gente fala que é uma deficiência intelectual. No espectro autista, é classificado como uma deficiência
intelectual ou algum. Propriamente. Dentro do autismo a gente tem, pessoas que podem ter deficiência intelectual e pessoas que não têm necessariamente, né. Então o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento, então ele causa esse atraso global, então principalmente ali na parte social e na parte comportamental, então são pessoas que têm dificuldade de ter essa atenção compartilhada, de fazer contato visual, de iniciar interações e de fazer a manutenção dessas interações, ou seja, a gente está aqui conversando, quando vocês fazem uma carinha diferente para mim, eu consigo fazer essa leitura, tipo: "Ah, eles estão gostando do que eu tô falando, ou eles não estão É gostando". porque você é psicóloga E também. aí Ela está me analisando. Você percebeu que eu tô com problemas em casa com meu marido? Brincadeira! Mas assim, apesar de psicólogo ser melhor nisso, pessoas de forma geral já têm essa habilidade, né, então a gente consegue olhar para o outro, né, perceber o tom de voz, perceber o gesto que essa pessoa tá fazendo, e aí a partir disso a gente vai percebendo e vai fazendo a manutenção do nosso comportamento. No autismo eles têm essa dificuldade, então, o que a gente percebe é que a gente precisa, né, criar estratégias para que isso seja um pouco mais fácil, porque isso gera muito prejuízo. E aí dentro do DSM a gente tem esses critérios, né, tem pessoas que têm mais dificuldades, pessoas que têm menos, e por isso que a gente chama desse espectro, né. E aí a gente não necessariamente isso vem junto com uma deficiência intelectual. O que acontece é que muitas vezes, né, a gente precisa fazer essa análise ali, depois, né, quando a criança está um pouquinho mais velha, e se a gente vê que essa criança tem um processo de aprendizagem um pouco mais lentificado, ou que ela, demora um pouco mais de tempo para conseguir adquirir as habilidades ali dentro da aba que a gente produz, aí sim a gente faz uma análise, né, posteriormente ali com uma avaliação neuropsicológica para a gente ver também se a deficiência intelectual está associada ao autismo. Mas, nem toda criança autista tem deficiência intelectual, apesar de ser muito comum. E tem até os casos com hiperfoco que são muito inteligentes, que é o Isso é inverso. ponto também, que não necessariamente uma pessoa que tem hiperfoco, ela é uma pessoa que tem um QI mais alto. Às vezes acontece da criança ter um hiperfoco grande ali num tema, né, numa conversa, enfim, mas não necessariamente isso diz de inteligência. Então, inclusive o hiperfoco ele é algo que atrapalha muitas vezes, né, às vezes as pessoas às vezes passa no jornal, né, "Ah, a criança que fez ali, descobriu um dinossauro que estava, né, teve até uma notícia esses dias de uma criança que foi num museu, se eu não me engano, em Londres, e aí ele estava lá lendo as coisinhas dos as explicações, né, de um dinossauro que estava lá, de um esqueleto de um dinossauro, ele achou um erro. E aí saiu no jornal isso do mundo todo, enfim, do tipo, um menino de 6 anos encontrou um erro no museu famoso de Londres, enfim. Mas não necessariamente o hiperfoco é bom, né, porque o hiperfoco causa prejuízo também em muitos níveis, né. Então porque a criança fica naquilo falando muito tempo ou estudando aquilo muito tempo e isso prejudica as interações sociais. Então isso na terapia também a gente ajuda, né, assim, a gente usa os hiperfocos como um período ali para aprendizagem, né, como um caminho para aprendizagem, porque a gente usa algo que é motivador pra criança, mas é importante que a gente também, vá auxiliando ela a conseguir brincar de outras formas, variar o assunto, para que essa interação social Legal esse passo. e isso não quer dizer de inteligência, né, tem crianças que têm muito hiperfoco, mas tem um QI, que entra ali, se enquadraria na deficiência intelectual Não estão ligados Você é legal, P. Júnior. ainda, né. Você falou uma coisa que eu fiquei na dúvida agora, porque a síndrome de Down é uma síndrome, aí a criança com síndrome de Down, todas as crianças com síndrome de Down têm a deficiência intelectual, então ela é uma pessoa com deficiência. O transtorno é uma pessoa com deficiência? No caso do autismo, legalmente sim. Legalmente. Isso. Por quê? Porque a gente tem pessoas com autismo que possuem muitas dificuldades dentro da sociedade ali no cotidiano, por exemplo. Mas mesmo sendo um espectro, porque são alguns que têm então. Isso, mas todos eles entram dentro do rol de deficiências para sentido legal. Por não ser uma condição é uma condição genética. Alguns Também, né, a gente sabe hoje que existem algumas questões genéticas ali que impactam, né, no transtorno do autismo, mas não só, né, então a gente não consegue por isso que é difícil, porque a gente não sabe a etiologia certa, né. Mas a gente tem sim alguns componentes genéticos, então se você tem uma pessoa com autismo na família, a chance de virem outras é maior, mas a gente também tem fatores ambientais, sabe, então, gravidez, que tiveram algumas dificuldades, ou uso de substâncias ilícitas durante a gestação, então existem alguns fatores que potencializam, mas que também não são a causa. Mas então aqui no Brasil é classificado como uma deficiência, mas pode ser que em outro país não seja? Pode ser que outro país não seja. Eu não tenho muito conhecimento dessa parte, assim, mas, pode ser que sim. mas uma dúvida também, o mesmo diagnóstico que é feito aqui no Brasil é feito fora? Sim, É igual? é igual. E
demora muito esses diagnósticos. Por quê? Sim, é o mesmo a gente tem os mesmos manuais de classificação, né, então hoje pra gente dar um diagnóstico no Brasil e no mundo inteiro, a gente usa os dois mesmos manuais, né, que são o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM, e o CID-11. Então todo mundo, né, então tanto que quando a gente tem uma criança, tanto com T21 também quanto outras deficiências, doenças, todo mundo tem um códigozinho, né, que é no caso do autismo a gente tem o CID e tem também o códigozinho ali do DSM. Que eu dou, né? Alguma coisa mudou. Mudou. Antes era 84, agora virou 60 alguma Pronto, coisa. é isso Virou aí. virou um número grandão. Eu andei lendo. Virou um número grandão. Nossa! Não, eu tô aqui indignada. Nossa, mudou. Essa minha Virou amiga, ela número não conhece nada de mim. Vocês não sabem, porque ela não conhece nada de mim. Ou melhor, ela conhece assim, porque ela me pergunta coisa de madrugada. O tempo todo. Quase todas. Ela fica me perguntando as coisas de madrugada. E eu tenho que estar acordada. Eu te perguntei ontem, eu já sei a resposta. Se você não respondeu na hora, leva bronca ainda, né? Não, ela começou a falar bonito aqui, eu que olha. E fez a lição de casa pra entrevistar. Não, eu já sabia. E aí, por que mudou? Por que teve essa mudança? Existe um porquê, né? Isso, existe, porque esses manuais eles passam por revisões. Então, de tempos em tempos, né, as grandes associações e organizações ali, principalmente dos Estados Unidos, eles têm vários profissionais que vão estudando, né, mudanças, vão estudando os padrões ali sociais de mudanças comportamentais, de fatores de risco, enfim, e aí esses manuais de tempos em tempos eles são atualizados. Então, por exemplo, né, a deficiência intelectual também passou por uma mudança, né, do DSM-5 pro agora, que é o DSM-5-TR. Isso você sabia? Não. Agora a gente mudou, a nomenclatura mudou. Agora chama transtorno do desenvolvimento intelectual. Não sabia? Pera. O que mudou? A nomenclatura, porque antes a gente chamava de deficiência intelectual e agora a gente chama de transtorno do desenvolvimento intelectual. Mas isso pro autismo ou pra todo mundo? T21. Pra ter 21? Para deficiência intelectual, isso. Ah, então Gente, gente, desenvolvimento intelectual? Isso. Nossa, então a gente precisa mudar. Isso, transtorno do desenvolvimento. Nós já vou esquecer. Esses Você vai ter grandes que mandar. pesquisadores, Vai ter que mandar escrito. Depois você me esses manda. pesquisadores dessas organizações que são os responsáveis, né, por produzir esses manuais, eles vão fazendo estudos, inclusive, sociais, né? Então, algumas pessoas, inclusive, associavam, né, esse termo deficiência intelectual como algo pejorativo. E aí eles fizeram essa mudança justamente para tirar essa carga pejorativa. Muito Essa legal. parte eu acho que eu dormi. Essa eu não vi. Eu li só o artigo. É porque hoje o assunto era sobre autismo, então ela teve um hiperfoco. Eu foquei só naquele, É. mas é interessante. Não, muito interessante, porque a gente, né, sempre fala muito sobre terminologia. E muitas pessoas, elas têm muito receio de falar deficiência, por medo de ser ofensivo. Então, a pessoa pejorativo, e a pessoa fala assim: "Ah, ela tem um probleminha, tal", e a gente fala: pode falar, pode verbalizar deficiência, mas a gente percebe o quanto para as pessoas é difícil. Minha mãe fala isso, ela falou: "Eu não gosto de falar que a Mel tem uma deficiência, embora ela tenha". E eu falo: "Mãe, a Mel ela tem uma deficiência intelectual, mas agora você trazendo essa nova nomenclatura, deixa realmente, muito mais fácil para as pessoas elas aceitarem, né, não deixa de ser, né, mas assim, e para as pessoas verbalizarem, Sim. né, É. tirar Entender, para ser a força Sim. para ser mais compreensivo. E de fato foi por isso a mudança, assim, porque eles estudaram, né, que muitas pessoas quando recebiam um diagnóstico de deficiência intelectual, quando um profissional ia dar esse diagnóstico, era sempre muito pesado para as famílias, justamente por conta dessa As pessoas associam deficiência, como que deficiência é algo ruim, é algo que, né, assim, enfim, as pessoas tinham dificuldades ali de usar o termo. E aí agora eles mudaram para transtorno do desenvolvimento intelectual. E aí no autismo a gente teve essa mudança também dos manuais, então antes a gente chamava de autismo leve, moderado e severo, e agora a gente divide em níveis, né, então nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. E aí por isso, então a gente esses manuais fazem essas mudanças e a gente enquanto profissional precisa ir se atualizando sempre, né, para usar as nomenclaturas certinhas, né, para usar inclusive os critérios diagnósticos também, porque isso também pode mudar, enfim. Mas isso, a ideia é que todo mundo, de todo mundo, né, assim, todos os profissionais de todo mundo usem esses mesmos manuais para que a gente consiga de fato ter um diagnóstico assertivo.
Imagina, Ah, isso queria vai te ser uma levar pra minha bagunça. casa. Não, Eu só quero te levar pra minha casa. Muito Só isso. Vamos falando, vai falando. Luca, presta atenção. Só quero. É muita informação boa, gente. muito, muito legal. Por E a gente tem acesso a esse manual? Sim, ele tá disponível, né? Ele é vendido, inclusive, na Amazon, ele é bem tranquilo de encontrar. Pronto. Você vai colocar, vou estudar esse manual. A próxima entrevista é comigo. E assim, a gente vê que evoluiu muito o diagnóstico. Essa evolução que hoje a gente vê muito mais pessoas com autismo é por causa da evolução do diagnóstico. Porque antigamente nós não víamos tanto, ou não era muito do nosso meio, Sim. né? Sim, então, na verdade, o que houve foi uma evolução nos estudos e uma evolução também nas triagens diagnósticas. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais recursos para fazer um diagnóstico mais assertivo, que antigamente a gente não tinha, né? Então, o que a gente sabe é que nos últimos 5 anos a gente tem mais estudos sobre autismo do que a gente tem se a gente somar todos dos últimos 20 anos. Então, a gente teve muitos estudos, né, relacionados tanto ao transtorno em si, quanto também das formas de fazer o diagnóstico. Então, hoje a gente tem muitas escalas de rastreio, então desde bebezinho a gente já começa a perceber sinais, a gente tem escalas, inclusive, que a partir dos 2 mesinhos a gente já consegue, fazer uma triagem, né, de uma criança ali e ver se tem sinais de risco ou não para autismo, porque a ideia é que a gente dê esse diagnóstico ou pelo menos ache os sinais de risco o mais precoce possível, para a gente conseguir fazer uma intervenção efetiva. Antigamente, se dava um laudo mais tardio para uma criança. Era por volta de 7 anos. Olha que inteligente eu sou. Gente, ela estudou, eu tenho estudou mesmo, certeza. né? Eu tenho certeza. Ela não fala isso no dia a dia. É que ela não sabia que eu sabia sobre o TEA. Antigamente, se dava. É verdade, isso na minha época de escola, quando eu estava na sala de aula. Brincadeiras à parte, ela é pedagoga. Eu sou pedagoga. Antigamente se chegava num diagnóstico com 7, 8, até 10 anos. Por conta dos pais? Não, não era só por conta dos pais. Não. Hoje é por conta dos pais, mas antigamente, não. Antigamente, a criança, ela não tinha, não é a criança, os pais, a família, ela não tinha todo esse amparato que tem hoje. Não Que tem você como uma psicóloga de aba, não tem ela como a Rafa, uma mãe que está ali para poder auxiliar, para dizer o que está. Opa, peraí, tem alguma coisa a mais, né? E hoje, o diagnóstico, vocês conseguem fechar ele com quantos anos? Hoje o que a gente tem de evidência científica é que a partir de 1 ano e 2 meses a gente já consegue dar um diagnóstico seguro, que de fato, assim, se a gente der o diagnóstico para uma criança de 1 ano e 2 meses, ele tende a permanecer, a criança tende a permanecer com esse diagnóstico a partir dessa faixa etária. Mas antes disso a gente já consegue avaliar sinais de risco, então com bebês inclusive, então por exemplo, né, a gente atende algumas crianças lá que os pais acabam tendo outros filhinhos depois, enfim, e desde quando eles começam ali nos primeiros meses a gente já consegue fazer a avaliação desses irmãos, porque a gente sabe que a chance, né, de vir um segundo filho com autismo é grande, então a gente já consegue fazer a avaliação desde muito bebezinho. Por que é grande? Falam assim, se falando de T21 e se falando de autismo. O segundo filho, para nós, né, como pais de crianças com T21, é mais difícil vir o segundo com a síndrome de Down. É o que Se não for por translocação, né? Por- Se for por translocação, é mais genético, a probabilidade, acho que todas, né? Acho que mantém Vão. né? um risco. 1 em 700. É isso aí. Isso, o risco. Mas por que o autismo? Por que o segundo pode vir também? Essa é a pergunta de $1 milhão. É disso, não sabe. Não sabe. Não, ninguém fala, nem não existe Mas porque é genético. questão. Isso, a gente tem uma taxa de herdabilidade muito alta, mas a gente ainda não conseguiu entender na ciência, né, onde que existe essa mudança de genética durante a gestação, o que acontece ali dentro do processo gestacional para que a gente tenha uma criança dentro do espectro. O que a gente sabe é que muitos estudos têm aparecido, né, então a gente tem muitos estudos, por exemplo, na Califórnia, que têm estudado muito essa base genética do autismo para trazer um pouquinho mais de resposta, mas a gente não sabe ainda o que acontece, né, inclusive mas o que a gente sabe é que o peso da genética, ele é muito maior do que, por exemplo, esses fatores ambientais que eu citei, né, então essa gravidez mais de risco, gestações quando a mãe, tem o filho muito mais velho, quando o pai também é muito mais velho, a gente sabe que esses são fatores de risco importante, mas a heredabilidade genética geralmente tem um peso maior dentro de diagnóstico. Entendi. Agora, voltando um pouquinho ao assunto, gente, só eu quero falar, só eu quero perguntar. Mas eu vi se tá ótimo. Tá, pergunta.
Tô Mas fala ficando no microfone. já tô pensando que eu tô no sofá de casa mesmo, né, É olha aí. literalmente, viu? Voltando ao assunto de AT, eh, tem muitas escolas, isso daí desculpa, mas é uma visão que eu tenho e eu quero mudar, tá, totalmente. Muitas escolas, não pode ver uma criança hiperativa que fica para lá, para cá, que não para, já quer e a criança tem uma deficiência, a escola quer contratar uma T. Isso eu já vejo como uma babá. Se eu estiver errada, vocês me corrijam, tá? Não é o sentido da T, então, é o sentido de uma cuidadora. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Na verdade, o que a gente vê hoje em dia na nossa prática é o contrário, sabia? A gente percebe que, as escolas públicas, a gente percebe que, existem mais probabilidade da criança ter uma AT ali com certeza, né, porque aí quando a criança tem um laudo, né, ou quando a professora reporta ali para o governo, para a prefeitura, enfim, essa assistente terapêutica, o Estado é obrigado, né, a ofertar esse profissional. Mas quando a gente vê, por exemplo, nas escolas particulares, a gente não é muito difícil a gente conseguir uma AT, inclusive de fora. Então, é algo que a gente ainda está galgando esse lugar, assim, que a gente está conseguindo hoje mostrar a importância do assistente terapêutico dentro de uma sala de aula, por exemplo, mas ainda é desafiador a gente encontrar. O que acontece, que eu acho que é um ponto do que você percebe, é que, muitas das vezes as escolas contratam porque a criança está dando trabalho e não porque de fato ela precisa. Então esse É é um isso, ponto é. A Exatamente. pergunta da Ana foi isso. É, eu acho que foi Mas é exatamente isso. E eu sei que a necessidade do Estado, da prefeitura, ter uma T pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sei. também. Gente, eu preciso de ajuda, né. É um diagnóstico de TEA, e eu preciso de uma T para que ele possa evoluir E é uma também. sala que tem muitos alunos, a professora não consegue dar atenção para aquele aluno ali que tem alguma deficiência ou que tem o TEA, enfim. E aí a gente precisa ter esse assistente terapêutico ali, que na verdade, muitas vezes o que acontece é que eles trazem uma pessoa que muitas vezes não tem uma especialização, né, a gente está tendo algumas mudanças aí nas prefeituras, né, no nos na na nas leis, enfim, mas que muitas vezes essa pessoa não está ali muito capacitada para atender aquela criança. Então a gente precisa também pensar muito em políticas públicas de capacitação para esses profissionais, de formação continuada, né, para que de fato essa pessoa faça esse trabalho de melhorar o ensino da criança e não fique ali só como um cuidador, que esse é um ponto, né. Então a gente precisa mesmo dessa mudança mais sistêmica para que a gente mude esse cenário, porque hoje em dia o que a gente vê é que de fato crianças que dão trabalho, né, para a escola ali, ou porque estão tendo algum problema de comportamento, ou porque, de alguma forma atrapalham ali a dinâmica da escola, geralmente eles têm ali uma pessoa que fica com eles, mas que muitas vezes essa pessoa não está capacitada para, de fato, promover aprendizado. Então isso É. é um problema mesmo que a gente tem. E a gente precisa capacitar os professores, né. Todo mundo deveria ser capacitado, né, não só esperar que uma T fizesse esse trabalho, mas que todo mundo, todos os profissionais que trabalham tanto nas escolas como em hospitais, que todos, tenham acesso a essas informações, né, porque hoje cada dia mais, né, até a Junior falou, antigamente a gente não tinha ou porque a gente não vivia, mas a gente sabe que hoje o estudo é muito mais avançado, então o diagnóstico eu vejo muitas pessoas recebendo esse diagnóstico no meu meio, no nosso círculo, ou seja, então cada vez mais eu preciso aprender. Eu quero saber sobre, eu quero aprender, porque cada vez mais eu vou ter contato. Então, assim, eu como uma pessoa mãe da Melissa que convivo com pais atípicos, que convivo com uma mãe atípica que tem um filho com TEA, eu quero saber sobre o TEL, eu quero entender, eu quero me aproximar do TEL, e para me aproximar do TEL, o que que eu preciso fazer? Agora assim, isso é um desejo meu, mas os profissionais, é obrigação. É obrigação, tem que ser obrigação, os profissionais precisam saber. Eu lembro que eu sempre fui um pouquinho mais maleável nisso, assim: "Ah, mas a pessoa não vive a síndrome de Down, eu vivo, então eu quero falar, não sei o quê". E aí a fisioterapeuta da Mel virou e falou assim: "Pamela, posso falar? Para o profissional é obrigatório, é obrigatório". Porque a gente sempre às vezes a gente fica assim: "Mas, ah, não, mas eu explico, não tem problema, eu vou". Gente, é obrigatório, os profissionais precisam saber. Por exemplo, você que você está cursando, né, estudando fisioterapia. Olha o tanto, né, você vai chegar, você vai aplicar, né, com as crianças, enfim, que têm alguma necessidade específica. Mas olha o tanto de bagagem que você tem sobre qualquer outra deficiência, então você tá apta a trabalhar com qualquer criança que chegar no seu consultório,
né? Não é você vai selecionar com eu não entendo muito bem, pega, faz o que. Não, a gente precisa. E a gente vê que na faculdade não tem, a gente fala que tem que ser matéria de faculdade, pelo amor de Deus. Inclusão, terminologias, acessibilidade. E a gente vê essa falta. E sabe o que eu É um problema descobri? sistêmico. Então, sabe o que eu Uhum. descobri? Que é uma questão governamental isso. Também. Não é prefeitura e nem estado, tá? Ó, É do governo. É triste, né? Que a gente tem, né, as diretrizes ali do MEC, enfim, do que vai ser ensinado nas universidades. Então, por exemplo, a faculdade de pedagogia, meu namorado, ele também fez pedagogia e ele fez, na verdade, licenciatura. E dentro da grade dele de licenciatura, ou seja, ele formou para trabalhar com crianças, enfim, ele teve 6 meses, um semestre de uma matéria sobre diagnósticos de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, hoje ele é professor no estado e o que a gente percebe é que, assim, chega ali uma gama de crianças ali com TEA, com síndrome de Down, com outras deficiências, enfim. E aí ele precisa buscar por fora para estudar, enfim, me pergunta um monte de coisa, porque ele não teve isso na grade curricular dele. Então é uma formação continuada, porque dentro da formação primária a gente não tem. Inclusive na psicologia, a gente tem pouquíssimas matérias assim de neurodesenvolvimento, de análise do comportamento. Tem, mas tem muito pouco, né? Mais. Então é um problema que tá muito sistêmico, né? Às vezes a gente culpa a escola, culpa o professor, enfim, fica ali bravo, né? Do tipo, esse professor não faz, mas é tão acima, né? Tem tantas camadas também, que isso não exime, né, a importância desse profissional buscar, enfim, você tem ali um aluno que tem uma necessidade específica, a gente precisa estar sempre ali de olho, a gente, inclusive, está sempre em formação continuada, mas é um problema muito maior do que só aqui, né? Só aqui no nosso nicho, é muito grande. Eu fiz licenciatura em matemática e eu não tive nada, Não. né? Eu tenho licenciatura também, tá bom? Eu já falei que ela é demais. Eu só não falei que eu sou poliglota. Gente. Porque eu não sou. Ela vai mandar eu começar a falar inglês com você. Daqui a pouco esse assunto chega lá. É melhor falar não. Eu tô estudando inglês faz 30 anos. Maravilhoso. Eu tô tentando aprender o inglês faz 30 anos. Não, e eu tô assim também, porque o Júnior falou, eu fiz licenciatura em matemática e gente, eu não conheço a galera que trabalha, não sabia. Eu sou formado em matemática, né, licenciatura, mas eu não lembro de ter feito nada que tivesse parte de... Que demais, que incrível. Não tem, eu não tive. Eu não tive, eu lembro que o meu TCC, eu não entendia nada nada da área da educação, eu me achava, né? Eu trabalhava numa empresa, numa empresa de plano de saúde. E aí, a menina falou, já descobri o tema do nosso TCC. Não, já resolvi o tema do nosso TCC. Eu falei, fala, querida, para nós. Aí ela, o uso da linguagem verbal e não verbal para as crianças de X, não sei quantos anos, e crianças com necessidades específicas. Lembrei até hoje. Necessidades específicas. Eu falei, eu devia ter sido reprovada, né? Já começa pelas necessidades específicas. Não, mas eu fui aprovada. Não, mas espera. Necessidades especiais que tá errado. Necessidades específicas tá certo. É a terminologia tá certa. Especiais. Especiais. É porque se usava muito naquela época. Naquela época tava... Tá te chamando de... Naquela época! Gente, pior é que Eram poucos estudos mesmo. 2003, eu sou formada desde 2003. Eu fiquei devendo pro banco. Meu, não fala, gente, corta! Mas eu paguei. Ufa! Era o Santander. Que ele... Ai, como chama? Nome. Não, pera. Eu recebo ligação até hoje, tá? Procurando a Paula aqui, ela não conheço. Gente, brincadeira. Brincadeira, mas faz tempo mesmo. Eu me formei em 2003. Eu lembro que era muito difícil mesmo. Eu ir pra faculdade. Eu ir pra faculdade. A matéria mais difícil. Olha, eu preciso falar. A matéria mais difícil estar presente. Era eu estar lá, mentira, eu adorava a escola, gente. Eu amava fazer cursar aquele pedagogia, de verdade. Eu estudei psicologia. Que massa. Mas aí... Atenção, Ana Paula. Fugiu. Não. Eu estudei jornalismo. Aí eu lembrei, quando eu estudei jornalismo, eu
eu queria estudar jornalismo porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar. E aí eu fui estudar jornalismo porque eu queria escrever, queria fazer parte de grandes revistas. E era bem na época de uma eleição. E só se falava de política, política, política. E eu odiava. Então o que eu fazia? Ia pro Monzas Bar. Era um Monza que ficava na frente da faculdade. Um Monza? Que era um bar. Aí a gente ia pro Todinho Amarelo. Onde você tá, Ju? Todinho Amarelo. Tô indo. Eu ia pro Monzas Bar. E aí eu falo, gente, naquela época, por isso que a gente fala, a gente acha que sabe muito, né? Naquela época, gente, imagina. Mas depois fui estudar publicidade. E aí quando eu fui entender o que eu queria mesmo, aí foi a psicologia. E aí eu estudei 2 anos de psicologia, mas foi quando eu engravidei da Mel. E aí, amo a psicologia, eu quero retomar. Eu acho incrível, assim, de verdade, assim, eu mesma me interesso, assim, eu leio muito sobre. E aí eu me engravidei, descobri o diagnóstico da Mel na gestação. Ainda assim, continuei. Aí quando a Mel nasceu, que ela precisou passar por cirurgia, e foi quando eu resolvi trancar. Mas hoje a Melzinha tá com 4 anos, eu ainda não voltei. Mas eu tenho um grande desejo de voltar, eu acho incrível. Volta. Acho A incrível. psicologia é incrível. E aí ela tava falando antes, né, sobre a dificuldade, né, por que aqui no Brasil é tão difícil a gente dar diagnóstico, e também entra exatamente nisso que a gente acabou de falar, assim, porque inclusive nas faculdades de medicina, de pediatria, eles também têm poucas matérias sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Então é muito comum, hoje um pouco menos, mas ainda é desafiador, né, a gente percebe ali que a criança, né, acabou de nascer, vai sempre ali no pediatra, enfim, que são as pessoas que geralmente são os primeiros profissionais que acompanham essas crianças, né, via de regra, ninguém busca um psicólogo para uma criança sem ter ali uma necessidade específica acontecendo. E que muitas vezes esses profissionais também não estão preparados. Então o que a gente vê de dificuldade, inclusive, do diagnóstico, é que muitos pediatras ainda estão naquela do tipo: "Ah, cada criança tem seu tempo, a criança tem 2 anos ainda não falou, não, mas menino mais preguiçoso mesmo". E não, né, então isso também falta ali na base desses profissionais, né. Então, inclusive é uma curiosidade, tá, apesar da gente ter essa dificuldade ainda com as escolas, com assistentes terapêuticos, geralmente a gente recebe muito encaminhamento de crianças pela escola. Porque os professores, né, apesar de não ter essa bagagem ali de matéria na faculdade de pedagogia sobre transtorno de neurodesenvolvimento, eles são muito bons em ver que uma criança é diferente, né. Então eu tô acostumada a ver centenas de crianças aqui todo dia. Então você vê que tem alguma criança ali que tem alguma diferença e que tá tendo algum prejuízo de forma diferenciada, e aí geralmente eles falam para os pais: "Olha, talvez eu acho que você deva buscar uma avaliação para o seu pequeno, porque tem algo que tá me chamando a atenção". E aí, geralmente, tem muitos pais que buscam a gente porque a professora ali falou que percebeu que tinha alguma diferença. E às vezes nem foi por pediatra que não Isso, que teria que ser que falar. Mas é legal que, assim, em algum momento, alguém e Pediatra, não convive tanto também com a criança, eu acho que é muito mais por isso, né, assim, apesar que eles deveriam ter. essa acessibilidade se escuta muito dos pais é que muitas vezes eles não ouvem muito bem as mães, né, então a mãe às vezes tá ali angustiada, tipo: "Olha, meu filho não tá falando, o que que tá acontecendo, né, tô um pouco, né, angustiada aqui que tô percebendo que tem algo diferente", e muitas vezes as mães escutam: "Ah, mas acho que a senhora tá ansiosa". E aí eles, né, tipo, mandam pra casa: "Me espera um pouquinho, depois começa", e aí é um problema, porque o ideal é a gente começar cada vez mais cedo. Então a gente tem aí um gap, né, de oportunidades que a gente perde pra trabalhar habilidades importantes pra criança, então isso ainda é muito triste no Brasil. A Ana fez uma pergunta pra Babi, que foi a nossa outra entrevista, que ela tem uma pessoa que não aceita que o filho é filho ou filha? Filho, menino. Que o filho tem, que tem o TEA, e aí ela tenta ajudar de alguma forma, né, e aí isso acontece muito. Eu percebo também muitas famílias que elas preferem fazer vistas grossas, né. E o filho e as coisas acontecendo, você vê que a criança tá crescendo e ainda continua com algumas características. E como que a gente consegue levar isso de forma respeitosa para uma família, sem que a pessoa sinta que é uma ofensa, ou que então: "Ah, só porque você é minha filha com T21, agora você quer que meu filho tenha autismo?", porque eu já ouvi isso. Né, teve até uma questão que aconteceu de relacionado à saúde, que a Mel tem uma criança típica, também apresentou, aí a gente foi falar, a mãe já não recebeu muito bem, porque a gente sente que às vezes a pessoa ela tem tanto, de repente,
um preconceito, né, não falo nem preconceito porque são pessoas que convivem com a gente, mas um preconceito do filho dela ter, que fica muito resistente. A gente a falar, então às vezes a gente deixa de abordar, e muitas vezes eu falo: "Gente, eu posso estar sendo negligente com essa criança, porque essa criança podia estar, eh, em N terapias, evoluindo tanto", e não, e ela continua lá, e a gente fala pra mãe, a mãe não entende, você deixa de falar. E qual que é o conselho que você dá pra gente conseguir de forma respeitosa convencer essa mãe de que vale a pena investigar? Eu gosto sempre da abordagem do acolhimento, porque a gente sempre fala que o autismo, né, e os transtornos de forma geral, eles têm esse nome não é à toa, é porque gera transtorno para a vida da família, ele gera prejuízo. Então, assim, se a gente pega de novo, né, o DSM, todo mundo ali, se a gente for olhar o DSM como um livro qualquer, todo mundo tem um pouquinho de tudo. Mas para a gente fechar um diagnóstico, aquilo precisa, todas aquelas características, aqueles critérios, eles precisam gerar prejuízo naquela vida daquela criança, daquela família, enfim. Então, para a gente abordar essas pessoas, né, assim, que a gente tem uma proximidade, que a gente está ali preocupado com o desenvolvimento da criança, eu gosto sempre de falar para a gente ir pela via desse acolhimento mesmo, do tipo, tô percebendo que tá desafiador aqui, né, então, para dar um banho nessa criança é super difícil, a criança chora muito, você precisa de muito suporte ali, de talvez da avó, do pai, para você conseguir dar um banho de 5 minutos na criança, porque ela tá chorando muito, tá brava, tá com dificuldade de se regular, seu filho não tá dormindo. Então vamos buscar ajuda, né, vamos, dá para ser mais fácil, tem profissionais que vão te ajudar a fazer a sua rotina, né, a vida dessa família ficar mais fácil. Então eu gosto muito dessa via, porque é uma coisa que a gente sempre fala enquanto profissional também, a gente não precisa dar um nome logo de cara. Se a gente vê um sinal de prejuízo, a gente já pode começar a intervir, mesmo que, eh, no futuro, né, a gente pega uma criança pequenininha ali de 1 ano e 2 meses, a gente tem ali algumas, tem os sinais de risco, mas tem outras coisas que a gente ainda como profissional, como família, está em dúvida. Beleza, a gente não precisa dar um nome agora, mas a gente pode começar de algum lugar. A gente pode, buscar onde já tem prejuízo. Então se essa criança já está com prejuízo ali de socializar com os amiguinhos na creche, de, demorar para dormir à noite, ter muita dificuldade no sono, né, de sustentar o sono, dificuldades sensoriais importantes, a gente já pode começar a intervir. Porque aí a gente já olha para essa qualidade de vida, sabe. Então eu gosto sempre de ir por essa via, sabe, de tipo, tô tentando fazer sua vida ser um pouquinho melhor, vamos junto, dá certo, não precisa ser difícil assim. É, e esse de não dar nome é incrível, né, porque a gente falou, né, que às vezes a pessoa quando ela tem um câncer e ela não sabe, ela vive melhor do que quando ela tem. Então acho que assusta, né, então dar o nome, ai, de repente até pro preconceito dessa mãe, né, "Ai, a gente vai falar do", né, tem um TEA, autismo, a pessoa já começa a imaginar um monte de coisas. E de repente começa a falar: "Ai, vamos ver essa questão, não é importante investigar essa questãozinha?" Olhando aqui É, nesse banho que tá difícil de dar, nessa roupa que tá despedida, né, no caso, essa seletividade. se ele tiver procura uma nutricionista, e ela vai indo, de repente ela vai ver, ela já tá no universo, já vem A criança só come um tipo de comida específica, a família não consegue ir num restaurante, a família não consegue ir É. em casa de outros parentes, porque a criança só come, às vezes, um tipo específico de carne feito na airfryer daquele jeito, com aquela temperatura. E olha o impacto que isso causa na vida da família, né, você vai se isolando por conta das dificuldades da criança. Então, às vezes, olhar para a família e falar: "Vamos tentar resolver isso aqui, não precisa pôr um nome não, vamos lá numa TO, vamos lá numa nutricionista, vamos ver o que que ela fala pra gente". E aí depois, né, ao longo do período ali da intervenção, quem sabe quando vocês estiverem mais prontos, a gente pode pensar num nome, num diagnóstico, Muito legal, gostei. Legal, né? Adorei, gostei, adorei. Ô, Rafa, e aí você como tá fazendo fisioterapia, o seu suporte é mais na parte motora dessas crianças, é isso? Então, no Farol como AT, eu faço mesmo a parte de AT. Tem algumas crianças que têm algumas dificuldades de motricidade, então eu consigo dar uma ajuda maior, né. Mas, como AT mesmo é o Mas ela papel tem mais. uma é o papel generalista. Você vai focar tanto em motor quanto aprendizado, Como a gente estava falando, né, o transtorno do espectro autista ele gera prejuízos globais no desenvolvimento, né, então quando a gente faz a avaliação dos desenvolvimentos da criança, a gente começa a perceber, a gente faz avaliação de tudo, né, então a gente faz ali, como está a comunicação, como está o desenvolvimento motor, como está o desenvolvimento, enfim, da cognição, enfim. E aí, por isso que a equipe do autismo precisa ser bem grande, né, a gente precisa de fisioterapeuta, a gente precisa de TO, precisa de fono, de terapeuta ocupacional, enfim, porque é um prejuízo global, então todo mundo precisa trabalhar junto para a gente conseguir dar resultado. Mas na análise do comportamento, né, a gente também consegue auxiliar em todas essas variáveis. Então, junto com os profissionais ali de fono, de TO, enfim, a gente também consegue trabalhar aspectos relacionados inclusive ao motor, por exemplo.
Então a Rafa, né, por ela ter esse conhecimento aí de físio, ela consegue ajudar um pouco mais aqui no motor, mas através da aba a gente também consegue dar um apoio bem grande, o que não anula o fato, né, da criança precisar também passar por essas especialidades, ter um olhar ali mais especialista mesmo na parte da comunicação, por exemplo, com uma fono, da parte sensorial com um TO, enfim. Então a equipe precisa estar bem alinhada para dar certo o desenvolvimento dela. Então, no caso, a Rafa, como AT, ela vai fazer um papel ali generalista de desenvolvimento. E aí você tem ainda específico as outros terapeutas. É uma equipe multidisciplinar mesmo. Isso, E aí agora qual que é o seu coração tá onde ali? Porque você tá na fisioterapia, você tá ali na AT. Então, eu tenho vontade de atuar como físio mesmo. Como físio. A gente precisa muito na É, autoestima, inclusive. bastante. Tem bastante procura. Porque apesar dele não ser um critério diagnóstico ainda, né, a gente até esperava que nessa atualização do DSM tivesse, né, um critério inclusive motor, mas não veio, né, então a gente ainda não tem esse critério diagnóstico, mas o que a gente percebe na prática clínica é que 80, isso é estudo inclusive, né, a gente tem esse dado, de que mais de 80% das crianças com autismo têm hipotonia, e isso é muito importante, né, então é aquela criança que tem, Uma característica da T21. Sim. né, que tem aquele tônus muscular mais rebaixado, que senta em W, que anda na pontinha do pé, enfim, aí a gente precisa muito dos fisioterapeutas que caem muito, Que bate muito, né? Se bate, né? com a lateralidade. Legal. E ai, eu tinha uma pergunta. Tem 2 coisas que eu quero falar, mas é que uma pergunta parece besta. Se for besta, a gente Pergunta sexta. É uma pergunta besta, por favor. não, porque assim, a gente sabe que na T21, todas essas coisas todas as características, dos nossos filhos, as particularidades dos nossos filhos, tem a ver com o cromossomo 21. Então tá, então tem um cromossomo extra ali, e aí a hipotonia, por quê? Porque a gente coloca tudo na conta do cromossomo 21, né. E no autismo, né, da onde que vem? Porque a gente sabe que tem uma alteração no cromossomo 21 e no autismo. Eu acho que é o que ela falou, que é a pergunta de 1 milhão que Então não era essa a minha pergunta. não é, mas é Quem descobriu essa pergunta, inclusive, Olha. Então, voltando aí a um assunto da sigla, do TEA, né? Transtorno do espectro autista, é um transtorno. Não, e eu adorei, porque agora eu entendi o transtorno, o nome, a palavra transtorno. Já tinham pensado nisso? não, eu não tinha. Que ela falou agora? A palavra transtorno, que acontece um transtorno mesmo, gera prejuízo, gera transtorno. já é transtorno. E eu nunca tinha associado. Sim. Nunca. Mas a gente tem nessa diferença, né, de doença para síndrome para transtorno. E a gente chama de transtorno porque a gente não tem uma etiologia clara, ou seja, a gente não tem uma causa, como por exemplo, né, na T21 a gente sabe que é ali por uma questão do cromossomo. Então a gente não tem isso bem estabelecido, a gente também não tem um processo de curso, né, para ser chamado uma doença, né, ou seja, a pessoa nasce com alguma questão, aí toma um remédio melhor, então a gente não tem esse curso, né, e a gente também não tem uma cura, né. Então, quando a gente não tem nenhuma dessas respostas, a gente coloca ali como no rol dos transtornos mentais. Então, é uma questão mesmo de etimologia da palavra, enfim. Mas é ruim falar transtorno mental, né? Você acha? Você acha ofensivo? Eu não, por exemplo, eu não consigo ver o Telzinho, né? Por exemplo, transtorno mental. Eu não sei. A gente pode chamar de transtorno do neurodesenvolvimento. Prefiro. Acho mais bonito. Que só mudou o nome, Sim. a nomenclatura. Eu prefiro do que transtorno mental. Eu não gosto do mental. Por quê? Porque sou uma coisa muito antiga também. Ah, sim. Quem sabe aí no próximo DSM já. Não é? Não sou uma coisa antiga como as pessoas com síndrome de Down eram classificadas como pessoas mongoloides, mongols. E aí isso também foi mudando ao longo das mudanças dos manuais. Exato. Então eu acho que eu não vou usar isso daí, não. Eu vou usar o que tá mais. Transtorno do neurodesenvolvimento. Uma dúvida aí. A gente sabe que ele consegue estar no nível do suporte 3, com muito trabalho, muita terapia, ele consegue melhorar, às vezes, para um nível do suporte 2 ou do 2 e para o 1, certo? Ele tem essa movimentação entre os níveis de suporte, né? Aí você falou assim, ele nunca deixa de ter, não vai ser curado. Não. Então, do nível de suporte 1, ele não vai ficar num 0, por exemplo, ele vai sempre, o mínimo ali é 1. Exato.
O que a gente faz, né, no contexto de terapia, é melhorar ao máximo a qualidade de vida dessa pessoa, né. Então, assim, quando a gente fala dos níveis de suporte, a gente está falando justamente o grau de suporte que essa pessoa precisa para fazer coisas da vida dela. Então, é uma pessoa que precisa de muito suporte para manter a própria segurança, para tomar banho, para se vestir, para comer. Então, quanto mais suporte essa pessoa precisa, mais ela está próxima de um nível 3. Agora, quanto menos suporte essa pessoa precisa, ela está ali, né, considerada no nível 1. Mas a gente não fala de uma cura, porque essa pessoa sempre vai ter aquelas características ali, né, que são ali do diagnóstico que é baseado no DSM e no CID-11, né. Então, sempre vai ter prejuízos, né, ou questões ali voltadas para o social, né, uma dificuldade na reciprocidade social, mesmo que seja pequena, né, elas às vezes vai ter uma característica ou outra ali que a gente vai perceber, que gera um nívelzinho de prejuízo, mas isso tratado, né, com terapia, enfim, isso melhora muito a qualidade de vida, mas ela não deixa de ter. A gente não fala em sair do espectro. E pode também regredir do 1 e para o 2, se você não Se você não faz o tiver tratamento terapia. adequado, né, a terapia adequada, a gente pode falar sim de um Não sei se é regressão, né? aumento do nível de suporte. Isso. E por isso que talvez, né, essa é uma hipótese inclusive, né, que as pessoas de antigamente, né, que não tinham esse diagnóstico precoce, a gente percebia muito mais quando a pessoa tinha um nível de suporte mais alto, né, porque passava-se muito tempo, a gente não tinha uma intervenção adequada, e aí essa pessoa ia acumulando prejuízos na vida, acumulando déficits, né, no desenvolvimento. Então a gente via as pessoas com autismo como aquelas pessoas que tinham muito prejuízo, né, às vezes numa sala de aula, às vezes a pessoa lembra, né: "Ah, eu tinha uma criança que estudava comigo numa sala que ele tinha autismo", mas quando a gente vê é aquela pessoa que tem níveis muito severos, né, de dificuldade de comunicação, dificuldade de cognição, enfim, mas porque muito provavelmente a gente não teve ali um curso de intervenção adequado. Que legal. Que delícia. E precisamos fazer a segunda edição também, né, Né, dela. muito. Pode chamar que a gente vai. Amei. A gente Amei, amou amei, também. amei. E olha só, a gente vai pegar vários cortes para a gente passar durante o ano, porque é uma Sim. aula mesmo, Ai, que né? Não legal, é vou Muito gostar. bom, é. não é só no dia 2, que é o dia da conscientização, né, da pessoa com o transtorno do espectro autista. Não, não, a gente vai passar durante o ano. É muito importante essas Sim. informações. Nós temos algumas informações, mas os profissionais são vocês, não é? Então, bem importante. Eu amei conhecer Que vocês. bom, gente, a Muito gente amou também. obrigada. Obrigada a E a vocês. gente marca, tá? A Por gente marca favor, vamos a marcar. segunda edição. Vamos Nossa, marcar. amei Obrigado, também. Obrigada, gente. A gente não, antes, espera. Antes a gente pede para deixar um recado para os pais, porque a gente sabe que tem muitos pais que estão recebendo o diagnóstico agora, ou que já teve algumas suspeitas do filho. O que você falaria para esse pai, para essa mãe? Eu diria que, apesar, né, assim, do autismo, assustar de quando a gente vai procurar ali um profissional para fazer um diagnóstico, para fazer uma avaliação e a gente ficar apreensivo, com medo, né, desse caminho desconhecido que vai chegar, é um caminho também de muita descoberta, que a gente encontra pessoas que dão muito acolhimento pra gente, né, então eu estava falando ali antes, né, do quanto que é importante a gente ter uma organização como a de vocês, que promove esse acolhimento para as famílias. Então, sempre tem gente que vai dar a mão para você e que vai fazer esse caminho ser mais leve. E a gente tem muitas descobertas nesse caminho, muita gente maravilhosa e muitos estudos, então o recado que eu dou é: tenham esperança, tenham um foco, né, assim, na intervenção, porque as crianças têm muito para ensinar pra gente. A gente aprende todo dia com os pequenos que a gente atende. Quando você é pai de uma criança com autismo, mãe de uma criança com autismo, eles têm muito para te ensinar também. Então, meu recado é esse, né, não percam a esperança e busquem profissionais de qualidade, porque infelizmente no Brasil a gente ainda tem profissionais que estão pouco qualificados para atender essa criança, então não tenham vergonha de pedir certificação dos profissionais, não tenham, medo de ir numa clínica e se seu filho não está sendo bem atendido, você não tá achando que alguma coisa está estranha, não tenham medo de falar que não está bom e pedir uma nova avaliação com outro profissional, porque é a vida do seu filho, é o desenvolvimento dele, então não perca a esperança e não perca o foco, que vai dar certo. Arrepiei, ó. Obrigada. E você, Rafa? Ai, eu tenho muita vergonha de falar. Muito tímida. Eu acho que eu vou deixar só a palavra da Ari mesmo, porque eu concordo com tudo que ela falou. Então passa pra gente como que faz para as pessoas, os pais que querem procurar você, que querem achar vocês. A gente está nas redes sociais, né, como Instituto Farol Autismo, então é só colocar lá no Google Instituto Farol, no Instagram também, Instituto Farol Autismo, e lá tem, né, as redes sociais, tudo certinho.
a gente está super à disposição para atender vocês, atender os pequenos. Aqui em São Paulo e em Florianópolis. E em Florianópolis também. Ai, muito legal. legal. Obrigada. Obrigada. Parabéns.